Olá, meus artistas do nono ano. Espero que estejam bem, que estejam em forma, né? Cuidando do corpo. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, a linguagem do corpo. Aula 4. E vamos que vamos. Então, aula 4, arte, sétimo ano. Sétimo ano, vocês já passaram, foi tempo, né? É nono ano mesmo, viu, gente? Estão no nono. A linguagem do corpo, performance. Esse termo aqui vai ganhar o centro aí das nossas atenções. Eu gostaria que vocês observassem essa imagem e pensassem aí, que roupa é essa? Uma escultura de vestir? Um jogo com movimento e cor? De quem? Nos tecidos, as cores movimentam-se, vão para lá, para cá, no ritmo que o corpo mandar. Talvez tenha samba ou outro tipo de música animada para fazer qualquer um brincar. Com certeza tem poema e um convite a fazer a você. Venha dançar, venha misturar cores, venha ver o parangolé. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse termo aí na arte, né? Quem foi o artista que fez essa proposta, tá? Vamos saber um pouquinho mais sobre essa imagem. E tem uma frase aqui que é importantíssima. Uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão. É como se fosse um convite, né? Aquele desejo de pensar fora da caixa. Às vezes a gente não ouve esse termo. Seria pensar fora aí dos padrões, de ter uma certa liberdade intelectual. Então, nós vamos ver que na arte contemporânea, que é a arte dos nossos dias, acredito que vocês lembrem desse termo, né? E na arte, esse termo é utilizado a partir da segunda metade do século XX, tá? Então, prova mais ou menos de 1950 para cá, é considerada arte contemporânea. Ela traz aí novas roupagens, né, para pensamentos antigos. Olha só, as vivências artísticas e o corpo. No início do século XX, muitos artistas começaram a levar as artes visuais, o nome já diz, né? Que a gente visualiza, o que é captado pelos olhos, tá? Então, as pinturas, né, e tudo mais, as esculturas, o que a gente capta com os olhos, que eram coisas assim bem tradicionais, pinturas, esculturas, experimentando formas de expressão nas quais o corpo tinha um papel fundamental. Então, né, a gente passa a utilizar o corpo, passa a fazer toda uma modificação. Nascia aí a ideia de arte performática, misturando artes plásticas, dança, teatro e música. Esses artistas trabalhavam fazendo performance, como se fossem atores ou dançarinos. A diferença é que o simples corpo do próprio artista em ação é a própria obra. Então, nós vamos ver algo que é inédito na questão da arte, né? Que é justamente, né, esse diferencial aí de não ser simplesmente um material lá que você expõe. Aqui, né, combinando linguagens artísticas. Na década de 1960 surgiu uma nova forma de criação na arte, a performance arte ou performance. É um termo do inglês que traduzem por arte de desempenho, atuação, mas na arte tem significado ampliado. A performance é uma linguagem que pode combinar diferentes formas de arte, como teatro, música, artes visuais, poesia, vídeo, dança, entre outras possibilidades. E eu vou abrir um parêntese aqui para lembrar de algo que colaborou para que viessem aí essas novas possibilidades dessa arte contemporânea.
Com certeza vocês já ouviram o termo dadaísmo, né? Ou arte dadaísta, que tem lá como um dos seus fundadores o Marcel Duchamp, tá? Ele é bem conhecido. Vocês podem até fazer uma pesquisazinha para se contextualizar melhor. E ele, né, juntamente aí com outros artistas, durante a Primeira Guerra Mundial, eles resolveram, né, criar aí a anti-arte, já que o mundo passava por um período de crise, né, em todos os termos, né, inclusive política, e eles não viram motivo para continuar fazendo arte bela como, né, nós estávamos acostumados, tá? Então eles começam a romper, né, com essa visão anterior, e isso, né, digamos assim, como vocês falam, dá gás, né, para que os novos artistas, como é o caso do Hélio Oiticica, que é um dos artistas que a gente vai falar um pouquinho, trouxe essa, né, podendo então trazer essas inovações para a arte, né, esse pensar fora da caixa. E o Hélio Oiticica, ele é brasileiro, né, e ele passou um tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? Quando ele retornou, ele ficou encantado de como a comunidade se juntava para dançar, né? O exemplo aqui da escola de samba, Estação Primeira da Mangueira, né? E ele começou a ir também para lá para fazer aula de dança. E ele era um artista, né? E também trabalhava com as artes visuais e tudo, só que ele buscava justamente isso também, né? Romper com os padrões. Ele era um ativista, ele não tinha partido político, mas ele buscava trazer essa questão do pensar, a questão da reflexão, da crítica, do inovar. E diz que um dia ele indo lá para Mangueira, ele passou e viu, né, na comunidade lá, um barraco de lona e que tinha uma plaquinha que dizia: aqui é o parangolé. E aí esse termo passou a ser utilizado, né? Ele se apropriou desse termo, né? E a gente vai conhecer um pouquinho dessa questão, desse termo utilizado nas suas obras. Nós vemos aqui essa imagem e esse é um parangolé, né? A gente vai ver que a obra de arte não é simplesmente um material ali, algo que foi feito e ficou, né? Ele envolve aqui a questão, né? A obra, ela só é completa quando alguém se apropria desse material, né? Dessa capa colorida e põe o seu corpo para se movimentar, né? Através da dança e essa fluidez aí, esse movimento, tudo isso aí vai fazer parte, então vai ser o parangolé, que né, uma performance. E a performance, ela tanto pode ser apresentada, né, ao vivo ali para que as pessoas vejam, como ela pode ser fotografada, como é o caso que nós estamos vendo aqui, né, ou registrada também através de vídeo. E aqui, para a gente entender melhor, nós vamos ter aí, né, uma pequena explicação. Parangolé de Hélio Oiticica. Esta obra é um exemplo de arte que envolve, e aí ficou cortado, mas quer dizer vários sentidos, tá? Então, os nossos sentidos é o quê? Visão, audição, tato e assim vai, vocês conhecem, né? Então, vai envolver vários. Consiste em capas, né, e estandartes feitos com tecidos de diversas cores e texturas. Aí ficou cortado novamente, né? Lá na imagem não aparecia assim. Quando a gente faz a apresentação aqui do PowerPoint, aí muda. E seguindo o espectador, né, os veste. Então, a pessoa vai lá para ver a obra, só que ela não fica passivamente só assistindo, né, como na arte tradicional. Então, ela veste e, por meio da dança e da música, envolve-se de forma tátil
auditiva e visual com a obra. E inspirou-se na espontaneidade, né, dos gestos dos sambistas da escola, Estação Primeira da Mangueira, tá? E aqui, ó, considerado por Hélio Oiticica totalidade, né, obra, é o ponto culminante de toda a experiência que realiza com a cor e o espaço. Apresenta a fusão de cores, estruturas, danças, palavras, fotografias e músicas. Estandarte, bandeiras, tendas e capas de vestir prendem-se nessas obras, elaboradas por camadas de panos coloridos, que se põem em ação na dança, fundamental para a verdadeira realização da obra. Só pelo movimento é que suas estruturas se revelam, tá? Então, aqui só reforçou o que a gente já comentou anteriormente. E nós temos aqui, né, os tecidos e só ele, né, não adianta. Então, tem que ter todo o envolvimento. E só para vocês terem ideia, esse movimento, toda essa questão ali do parangolé, acabou inspirando também, né, a arte. E aqui essa abertura, por exemplo, do caldeirão do Hulk, se a gente observar, tem toda essa questão do movimento, das cores, né? Então, já vem aí como inspiração parangolé. A mesma coisa nós podemos ver em algumas aberturas que já tinham aí pelo Fantástico, né? E aqui não aparece, mas tem uma, né? Uma parte bem legal que mostra também toda essa questão do movimento, né? Nos vídeos, se a gente pesquisar, também encontra. E agora nós vamos ter essa imagem aqui, que eu quero também que vocês observem, vejam os detalhes, né? Quem são esses que de argila se colorem? Vendados, né? Seres portando sacolas? Não é algo que as pessoas na rua ignorem. O que podemos pensar nós nas sacolas ao ver os performers que se movem nessa forma de arte provocadora? Os performers querem nos dizer alguma coisa? Seria uma intervenção urbana? Um convite a pensar? Quem acha que vê tudo que talvez... Será que talvez não se engane? Venha saber dessa arte que pode acontecer em qualquer parte, tá? Essa obra aí tem o nome Cegos, né? Do grupo Desvio Coletivo. Nós vamos comentar um pouquinho mais. É uma performance, tá? Só que se vocês observarem, ela foi feita num espaço público, então ela também é uma arte pública, né? E é uma intervenção urbana. Nós vamos ver daqui a pouco, né, com mais detalhe. Então, nós vimos aí exemplos, né, de performance, e para a gente entender com mais clareza, ó, uma performance não apresenta história a ser contada ou personagem a ser interpretado. Concentra-se na ação do artista em si mesma e não naquilo que ela poderia representar. Explora as fronteiras entre a vida e a arte. O mais importante é a visualidade, a sonoridade e os movimentos do corpo do artista. Tá? Novamente, a gente tem ali essa imagem aqui que a gente está vendo. Eu tirei de um material que é de arte do 7º ano, tá? Mas não é exclusivo do 7º. Lá no 7º, na verdade, vocês teriam que ter visto esses termos aqui. E agora, na verdade, era, né, só uma breve retomada, porque são artes aí do nosso período que vocês precisam estar vendo, tá? Então, tentem entender realmente aí o que é performance. E aí, como a gente já falou, né, da performance, dessa mistura aí de linguagem, tem alguns termos aqui também que são importantes.
a palavra fluxos, né? Que é do latim, significa escoamento, transbordamento, né? Muitas vezes a gente fala, deixa fluir, né? Deixa, né? Nesse sentido. O que caracteriza bem o grupo formado por artistas de vários lugares do mundo. Então, esse nome fluxos foi dado a um grupo de artistas. E esses artistas, por exemplo, tinham, né, alguns que eram da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos. Então, essas pessoas elas se reuniam para tentar ter experiências, né, vivenciar sensações diferentes, né? Como eu falei, sair aí do padrão. E, novamente aqui, ó, o termo vanguarda vem da palavra francesa avant-garde e significa literalmente estar na linha de frente de combate, né? Vamos imaginar aí durante uma guerra, por exemplo, quem tá ali na linha de frente, tá? É chamada de vanguarda. Então, esse termo é trazido para a arte e nas artes esse termo é usado para denominar os movimentos estéticos e artísticos que lideram mudanças culturais. Às vezes a gente não brinca, fala fulano é uma pessoa à frente do seu tempo, então seriam artes aí que antecedem, né? Elas vão provocando aí essas mudanças. E nós temos aqui, por exemplo, uma das experiências desse grupo Fluxos, tá? Como eu falei, eles buscavam, né, novas experiências, novas sensações. E o que está acontecendo aqui? Né? Tá o pai e o filho. E aí o seguinte, o filho ele vai fazendo o desenho nas costas do pai. E conforme o pai vai sentindo, né, a sensibilidade dele ali, conforme ele vai sentindo, ele vai fazendo ali na parede. Como eu não vou mandar vocês riscar as paredes de vocês, que eu não tô doida, né? Eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, tá? Façam essa experiência, dá pause aí, faz essa experiência, só que você pode fazer o seguinte, cola um papel nas suas costas, né? Pega um outro papel, pega um caderno, pede para alguém riscar nesse papel das suas costas e conforme você for vendo, sentindo, né? Na verdade, você vai fazendo no outro papel. E aí, depois, vamos compara, né? Se ficou parecido realmente, né? Comenta, tá? Pra gente ficar sabendo como é que foi. Então, seguindo, né? Nós vamos retomar aqui essa performance, né? Cegos, do grupo Desvio Coletivo. E vamos comentar, por exemplo, vocês podem ver uma performance, né? Porque eles estão utilizando o próprio corpo. Na arte tradicional, né, o suporte artístico geralmente era uma tela, era uma parede, né, era um objeto. E na performance, o suporte é, na verdade, né, o principal é o nosso corpo. Então, nós estamos vendo aqui essas pessoas e essa performance aqui, na verdade, é uma crítica, né? Uma arte propositora, ela vai nos propor, tá? A pensar essa questão mesmo do engajamento na nossa sociedade, né? A questão do capitalismo. Podem ver que são pessoas que estão bem vestidas, né? Com bolsas, como que, né? Essa questão mesmo da nossa vida cotidiana, desse mundo capitalista que a gente vive e que, na verdade, a gente muitas vezes está vendado, nós estamos com vendas, a gente não consegue ver as desigualdades sociais, a gente não consegue perceber que nós estamos sendo manipulados, manobrados para estar só consumindo, né, e beneficiando a alguns, né, e em detrimento, né, às vezes do nosso próprio bem-estar, porque a gente desvia, né, o nosso rico dinheirinho para algumas coisas muitas vezes que são desnecessárias, tá? Então isso aí é uma forma de impactar as pessoas, tá? Ela vai intervir no pensamento, né, das pessoas que passam por esse local aí. Essa obra, gente, ela foi exposta em vários lugares, né? Essas pessoas aí, elas participaram, né? É um grupo, na verdade, e eles já foram em vários lugares, né, para fazer essa mesma obra. Então, nós podemos ver as pessoas aí
vendadas, né? A sujeira, que muitas vezes a gente não vê, então essa argila também traz um pouco disso. E nós temos mais uma performance aqui, tá? Que tem o título aí, New Look. Então, ela é do Flávio de Carvalho, que é esse senhor que está aí no meio. Inclusive, ele está com um saiote, né? E por que novo look? E mais uma vez, nós vamos ter aqui uma crítica, tá? Porque esse artista, ele ficou questionando o seguinte: nós moramos, né, num país tropical, tem até aquela música, né? Vivo num país tropical, de Jorge Benjor, e que é um país com bastante sol, com calor. E por que as pessoas, elas, no dia a dia, elas estão vestidas, né, com roupas que não são apropriadas para o nosso clima? Então, aí ele coloca, né, ele desfila realmente pelas ruas, tá? Com esse figurino. E as outras, né, pessoas são obrigadas a, né, a olhar, e muita gente ficou extasiado, né, assim, percebendo. Alguns fizeram, né, ele tá zombando da gente, o que tá acontecendo, né? E ele, né, digamos assim, usando o nosso novo termo, né, postou, né, na coluna lá do Diário de São Paulo, isso com o título A Moda e o Novo Homem, tá? Então, houve aí o registro, né, dessa obra, e ela foi, então, né, publicada, e houve, assim, né, muitas pessoas, né, observando, e muitas condenando, criticando. Então, essa arte, ela veio, né, trouxe para a questão mesmo da moda, né? E que a moda do traje, né, sofre aí uma certa influência, né? E que nem sempre ela vai se adequar realmente, né, ao corpo. Então, vocês podem ver a camisa, né, a blusa, o jeito como ele veste, e esse saiote aí. E aqui nós temos a Marina Abramovic, que muitos consideram ela como a avó, né, da performance. E ela iniciou a sua carreira lá nos anos 70, e ela sempre buscou, né, tratar sobre a questão do tempo, as relações, a identidade, os limites do corpo e as possibilidades da mente, tá? Então, ela iniciou também, né, com as performances. Inclusive, ela fez uma performance que foi chamada de Hitting Zero, tá? Foi em 1974. E essa foi uma das mais conhecidas. Ela colocou, diz que em uma mesa, batom, vinho, uvas, né, e outra tesoura, né? De um lado, ela colocou várias coisas que são, digamos assim, boas, prazerosas. Do outro lado, ela colocou coisas que seriam, né, de certa forma, ruins, como faca, chicote, coisas desse tipo. E com estes objetos, o público estava convidado para fazer o que eles quisessem, o que as pessoas quisessem ali com a artista, que ficou à disposição por 6 horas, né? Logo no início, diz que o público reagiu com preocupação, pudor, mas logo depois os espectadores começaram a atuar com violência, né, agressividade, e ela ficou ali como se fosse uma boneca, né?
e eles iam, né, utilizando aqueles objetos como quisessem. No final, até a roupa dela estava rasgada, então ela colocou justamente isso, de como é, né, digamos assim, a espécie humana, né, dos vários sentimentos, né, de tudo que a gente tem aí também de ruim, né, que a princípio as pessoas não se mostram totalmente, mas com o tempo elas vão, né, permitindo mostrar quem de fato são. E aqui para a gente também, né, finalizar com a questão dos parangolés, o Hélio Oiticica, né, ele nasceu em 1937 e faleceu em 1980, tá? Então, ele faleceu ainda no século XX. A sucessão de obras é para fazer inteligível o que sou. Eu passo a me conhecer através do que faço. Na realidade, eu não sei o que eu sou, porque é invenção ou não posso fazer. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, eles já não seriam mais invenção, tá? Então, as várias experiências o tempo todo também é para a gente se conhecer. E eu finalizo com essa frase que diz: a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são, tá? Essa frase é de Fernando Pessoa e é justamente isso. A performance, ela foi criada para a gente, né, sentir como as coisas são, e aí entra a questão da subjetividade, né, do sentimento de cada um. Na próxima aula a gente continua, né, e vai ampliando aí, conhecendo, né, e para alguns revisando mais algumas artes efêmeras aí da arte, né, contemporânea. Um beijo, fiquem com Deus, façam as atividades, vejam os links, né, que vão ser postados.